minha casa e eu serviremos ao Senhor. Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Eu quero iniciar Minha Casa e Eu de hoje lendo uma notícia. Notícia que está nos sites, aliás, é uma notícia dado de pesquisa. E essa notícia diz assim, uma notícia resumida, mas para que você entenda e qual será o norte hoje do quadro Minha Casa e Eu serviremos ao Senhor. Brasileiros que se declaram protestantes e evangélicos são os mais resistentes à união de casais do mesmo sexo. Muito bem, até aí tudo bem. O segmento apresentou o maior percentual de pessoas contrárias à união. 77% são contrários e 23% favoráveis. Volta logo, Jesus. 23% dos ditos como protestantes e evangélicos, 23% são favoráveis. Isso é um dado estatístico que foi divulgado ontem para o Brasil inteiro, não é? Pelo IBGE. Então, quando você olha um resultado estatístico como esse, uma pesquisa, e você se depara com 23% de pessoas que são ditas como evangélicos e protestantes são favoráveis à união homossexual, você já para pensar, opa, Jesus está voltando, não é possível? O aumento do pecado e a tolerância do pecado, o amor acabando, esfriando, está acabando. Paulo já chega a dizer que as pessoas amam mais os prazeres do mundo do que preferir ser amigo de Deus, obedecer um preceito que está estabelecido em toda a palavra de Deus. Com relação a este tema, nós estamos apenas aqui divulgando sites noticiosos e isso, como nos atinge, é um preceito nosso. Eu digo isso aqui para a família, que nós não podemos ser tolerantes. Não, violência contra eles, não, absolutamente. Absolutamente. Mas contra as ações, esse tipo de atitude, nós somos completamente contra. Não é? Eu quero dizer que nós, da obra do Senhor, convertidos em Jesus, selados com o selo do Espírito Santo, é 100% contrário a essa lei. 100%, não pode ser diferente. Quando você passa a tolerar, opa, que história é essa? Eu quero aqui tecer algumas referências bíblicas, porque a nossa palavra é a nossa palavra, mas a palavra de Deus é a que vai julgar no último dia. E depois esses que praticam e os que consentem, quando chegar no trono branco, no juízo final, mas... Não, a palavra já está estabelecida. Não pode se deitar homem com homem, mulher inflamando-se, não é? Perdendo o desejo natural. Isso é um preceito, uma ordem. Os sodomitas, os efeminados, não herdarão o reino de Deus. Ou se converte, ou vai queimar no inferno no dia do juízo. Isso é simples. Mas que palavra dura, pastor! Olha, isso, 23% são favoráveis, evangélicos e protestantes. Mas, no geral, 45% já são favoráveis. Uma pesquisa geral. Em Isaías capítulo 5, versículo de número 20, diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai daqueles que invertem os valores. Paulo chega a dizer que nós não podemos nos conformar
tomar a forma. Não podemos tomar a forma do mundo. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tolerância com o pecado, 0. 0, 0, 0. Amamos ao pecador, mas o seu pecado nós não só julgamos, mas nós condenamos. Nós condenamos. Existe uma interpretação equivocada que nós não podemos julgar. As pessoas nós não vamos julgar, que o juízo pertence a Deus. Mas as obras das pessoas nós podemos julgar, sim. Não só julgar, mas como também condenar. Que a Bíblia nos dá esse respaldo. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Não se associar, não fala nem para cometer. Cometer é pior ainda. Antes, condenar essas obras. Condenar. Então você não só julga, mas as obras você deve condenar. Você pode amar. Eu quero dizer com isso, né, que Deus tem misericórdia da nossa família, dos nossos filhos. Mas nós não podemos mudar o que está estabelecido. Não podemos, em detrimento de 1, 2 ou 3, ou de quem quer que seja a maioria. Nós não podemos seguir a maioria para perverter o que é justo, de maneira em hipótese nenhuma. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a cometerem das coisas sacrificadas aos ídolos e outras. Tolerar, ser permissivo, nós não podemos fazer isso. Em hipótese nenhuma. A igreja tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Isso é fato. Não seja permissível. Ah, mas é bonitinho. Você tem que ser honesto, obediente a Deus. Hoje, muita gente, como o versículo que nós lemos, por causa da maioria que está pervertendo o que é justo, muitos começam a ser permissivos. Muitos têm vergonha de ser moralista, ou seja, de ser ético, manter uma vida ilibada, santificada e que tenha pudor. Nos nossos dias a moralidade não é apenas um capricho, não, é um preceito de Deus. Um preceito de Deus. É disciplina que implica em normas para o bem de todos. A moralidade está relacionada com o comportamento humano, começando pela família e abrangendo a maneira de ser e viver em toda a sociedade. Hoje, nos últimos dias, esse tempo que se chama hoje, está tudo se invertendo. Através de todos os tempos, nós sempre temos orientações da palavra do Senhor, quer seja em qual país, cultura, sociedade, não importa. Nós temos que ter a moralidade estabelecida pelo projeto de Deus na sua palavra, dentro dos princípios da justiça, dignidade. Só que acontece que de tanto se falar, prevalecer nos meios de comunicação de massa a imoralidade, a perversão, chega-se agora as pessoas ter vergonha da moralidade. Tem pessoas que têm vergonha de ser honesto. Tem pessoas que têm vergonha de ser verdadeiro. Tem pessoas que têm vergonha de condenar o que é errado. É o que está acontecendo. Acontecendo nos nossos dias. Muitos hoje têm vergonha de condenar aquilo que está errado. E não é diante dos homens, não. É diante daquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Está ocorrendo hoje, infelizmente. E para agravar ainda mais as condições de vida em todos os segmentos da sociedade, formadores de opinião, não é? Sabem que coisas horrendas estão acontecendo. Olha, abri um parêntese aqui, um determinado jornalista, ele fez um trabalho minucioso
sobre o avanço da AIDS, o HIV. Ele apresentou uma pesquisa, dados estatísticos sobre esta praga, sobre esta enfermidade, mostrando que em pouco tempo, ceifou milhares de pessoas. Apresentou relação de pessoas famosas, formadores de opinião que foram vítimas desta praga. Neste estudo estatístico, não faltou também uma apreciação sobre os chamados grupos de risco. Foi colocado lá, grupos de risco, no transmitir e contrair a doença. Segundo a sua reportagem, a depravação sexual é uma das maiores causadoras, incluindo o quê? Principalmente, relação homossexual. Relações promíscuas, imoralidade, que é condenado na Bíblia. Só que nesse momento que ele ressalva, ele abre um parênteses, olha, aí abre aspas, de modo nenhum, eu não quero ser moralista. Ou seja, ele mostra o problema, mostra a causa do problema, que a perversão é o pecado, mas ele diz, não, eu não quero ser moralista, ou seja, ele não quer ir contra. Tem medo de ser censurado pelo seu público? Tem medo. Isso me faz lembrar do medo que teve Saul. Saul teve medo do povo, e o povo conduziu-o a fazer o que era errado diante do Senhor. Esse jornalista, apesar de reconhecer e anunciar o grande mal da perversão sexual, homossexual, para a saúde e a vida de milhões de pessoas, ele quis deixar claro que não é pregador de padrões de comportamento que impliquem na renúncia dessas relações, mas nós somos. Se eu já nasci de novo, eu sou contramão do mundo que não conhece, não quer. Eu sou luz. Nós somos contra. E muitos também, outros segmentos. Muitos professores não querem ser contra. Pasmem, até pais, mãe, pai, deve começar em casa, ensinar a moralidade. E quando nós ensinamos, tem pessoas que dizem, mas Samuel é muito careta, Samuel é muito isso. Sou quadradinho, ninguém vai me enrolar, não. Quem é redondo que rola para lá e para cá. Não sou. Eu tenho responsabilidade diante de Deus e com os filhos que Ele me deu para cuidar. É claro que o poder é do Senhor, mas Ele nos deu responsabilidades. E nós temos que dizer que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então deixem chamar você de careta, de quadrado, obsoleto, fora de época, arcaico. Mas se você não for assim, como vai ser? Você vai ser permissivo? Vai ser permissivo? O mal está avançando. O mundo está por um fio. Mas existe um remanescente que não dobra o joelho para Baal. Existem famílias que estão centradas no projeto de Deus. Não será permissiva. A família da obra do Senhor não será permissiva. Nós vamos sempre amar o pecador, mas abominar o pecado. Sintomas de medo, de terror, tornaram-se hoje uma realidade. Pessoas que têm medo, preocupação. Meus irmãos, existe um desrespeito muito grande à criatura humana, mas na obra do Senhor tem que prevalecer a moralidade. A Bíblia diz que nós temos que ter pudor se a imoralidade avança, mas no nosso meio não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso de maneira nenhuma. Sua família, você pai, você mãe que já tem ensinado e tem ensinado, em nome de Jesus, deixem chamar você de quadrado, deixem chamar de você de ultrapassado, de careta, de antigo, de antiquado, mas você tendo convicção que está realizando a vontade daquele que te chamou para esta obra. Eu termino com Romanos capítulo 32. Capítulo 1, versículo 32, que já é conhecido nosso. Leia o capítulo de Romanos, a partir do versículo 18 a 32, que você vai entender qual é a vontade de Deus. Você não quer fazer a vontade de Deus? Sim, você vai amar sim o pecador, mas o pecado, você deve ser antagônico, deve ter pavor, náusea, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, ou seja, serão julgados. São dignos de morte os que tais praticam, não somente
as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Quem faz, quem aprova o que pratica, quem consente, também será réu de juízo e de condenação. Que o Senhor nos livre, nossa família, essa mensagem para minha família, essa mensagem para a sua, para a nossa família. Não podemos ter vergonha de ser éticos, morais, daquilo que está estabelecido na palavra do Senhor.